Passei a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Um dos grandes valores da humanidade são exatamente as pessoas na melhor idade. Uma das coisas que é errônea na nossa sociedade é não considerarmos a experiência e a vivência e a produção daquelas pessoas que passaram de 65 anos, 60 anos e estão ainda entrando na idade de 70 e passando dela. No passado, devido às limitações da medicina, era muito comum as pessoas viverem pouco. Hoje não, é muito fácil viver. Eu lembro-me que numa palestra dada por Elcimar Coutinho, ele falou-nos da trajetória de Edgar Santos, que Roberto Santos tinha feito um livro e citava o seu pai e contava nessa trajetória de Edgar Santos que ele tinha ido estudar na França e lá sofreu quando chocou-se com os atos iatrogênicos, porque as pessoas faziam partos, né, e passavam de um para outro e morriam. Por quê? Porque o sangue ali dava iatrogenia, tal, aquela coisa. Aqui na Bahia, ele tentou no Hospital das Clínicas, que ele desenvolveu junto com a Universidade Federal, Edgar Santos, ele eliminou excessos de atos iatrogênicos. E Elcimar, por sua vez, nessa palestra, que era no curso que eu estava fazendo de pós-graduação em terapia sexual, até com a Gama Filho, né? Eu era aluno, ele falou-nos algo interessante. Ele contou-nos que foi exatamente a melhoria nos partos, o surgimento da cesariana, que permitiu, né, ao excesso de morte de mulheres. E, obviamente, outras coisas, o antibiótico, até depois da Segunda Guerra Mundial houve as operações cardíacas, a evolução da atividade física enquanto ciência, que levou a sair da visão meramente calistênica e higienista para passar para a área de saúde, né? E a popularização permitiu que várias pessoas tivessem a sua vida ampliada, vivendo 80, 90 anos e assim sucessivamente. Mas é interessante para isso que nós tenhamos a qualidade de vida. E para termos a qualidade de vida, é necessário que nós tenhamos uma atividade física bem equilibrada, bem direcionada e, acima de tudo, com profissionais competentes. E está aqui conosco o professor Alberto Cosme do Carmo, que é professor de Educação Física, licenciado pela Católica, e, por sua vez, está mestrando na UNEB na área de gestão, né? Ele é administrador de empresas e é professor de Fisiologia do Exercício, pós-graduado nessa área. E é uma pessoa aqui que vai nos falar sobre a atividade física na terceira idade. Antes de falarmos da atividade física na terceira idade, eu vou fazer duas perguntas, Alberto. A primeira é: por que você se interessou pela terceira idade? E segundo, como é que está esse trabalho? Existe muito preconceito, conceitos errôneos em relação ao ato geriátrico, né? Ao ato, né, da melhor idade, da maioridade? Isso. A gente tem que considerar ou contextualizar a questão do idoso, inicialmente mostrando que a sociedade capitalista, ela
relega o idoso porque após o trabalho, após vários anos de trabalho, ele secciona e é aposentado. E aí passa, respondendo essa segunda pergunta sua, e perpassa por várias situações de isolamento por parte da sociedade. Então a gente está, como você começou, a gente está vivendo uma época de baixa fecundidade, e melhora dos equipamentos, a engenharia médica melhorando, evoluindo, a tecnologia evoluindo e aumentando a longevidade das pessoas. E a sociedade precisa estar preparada para essa longevidade e a velhice, né? Tem um estudioso francês que fala da questão da velhice e relega essa questão da terceira idade como uma obra do capitalismo justificar a velhice com o surgimento da terceira idade, né? Então, na verdade, a gente tem que pensar no envelhecimento e ter uma percepção do envelhecimento, uma percepção das limitações, dos problemas que vão acontecer para poder a gente viver melhor a terceira idade. E eu me interessei muito por esse tema, primeiro porque eu vivo essa terceira idade. Eu vivo esse envelhecimento. Eu tenho 64 anos de idade. Deixa eu ver, não aparenta não. Você formou em que ano? Eu formei em 2002, Educação Física, e em 1980 em Administração de Empresas. Então E minha mãe, hoje, ela tem 86 anos, vive numa cadeira de rodas, e como, historicamente, a mulher, ela é limitada ao lar, ela não tem a cultura que tem o homem de estar fora, de viver fora. É daí a questão do idoso vir ser sedentário dentro de casa, se recolher, a dificuldade de estar dentro de casa. Não é? Então a mulher tem essa cultura. Então minha mãe se constituiu numa pessoa sedentária naquele universo dela e terminou. Ela está com quantos anos? Hoje ela tem 86, está com Alzheimer, diabetes, essas coisas todas. E eu não fiz muito para que ela pudesse hoje estar com uma vida um pouco melhor. Qualidade de vida melhor. Uma qualidade, uma condição de vida melhor. Então eu acho que a primeira coisa, o que me interessou por esse estudo foi isso. E outra coisa, eu descobri na Universidade do Estado da Bahia, uma universidade da terceira idade, que matricula os idosos, né, para dar uma condição melhor de reaprender algumas coisas e construir um conhecimento para que não fique justamente dentro de casa. E eu fiz uma pesquisa lá na UAT e levantei que, primeiro, as mulheres se interessam mais pela prática da atividade física e por um segmento que é importante na vida da gente, que é a socialização. A mulher, ela se socializa melhor e mais do que o homem, embora o homem tenha vivido as pressões do trabalho. Entendi. Da indústria, do comércio. Então a mulher, ela tem uma facilidade maior, tem estudos demonstrando isso. Então ela vai e faz. Eu constantemente estou chegando na UNEB e estou vendo mais mulheres caminhando do que homens. Eu conto. Claro. Chega a ser 15 mulheres para um homem. Então isso eu constatei lá, 85% da pesquisa que nós fizemos foram mulheres, de mulheres, fazendo, se preocupando com essa questão da atividade física, porque não é só atividade física. É o Tai Chi Chuan, que não deixa de ser uma atividade física, a dança, o yoga, atividades, né? Yoga, as atividades que tem lá na UAT para poder melhorar um pouco a... Agora diga uma coisa, eu lhe perguntei que ano você graduou lá, você tomou um apanhado histórico. Certo. Em 2002, isso, já existia essa, digamos assim, busca dentro da atividade física direcionada à terceira idade, ou ela começou a ser parida a partir de 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos para cá? Porque é o seguinte, as coisas começam sempre lá no sul para depois vir para cá, né? E fora daqui para depois vir. Por incrível que pareça, a gente tem um marco aí nessa história toda, né? Que é o Estatuto do Idoso, que ele surge em 10.741, se não me engano, a lei, ela surge em 2003. E a gente, quando fala em idoso, a gente tem que pensar no idoso nas diversas classes.
Porque você tem um idoso da classe baixa, Média e alta. média baixa, média alta e alta, que O idoso da baixa, coitado, ele tá lá no INSS. tá dentro e tá mal, sofrendo, tá sofrendo sendo, mesmo. Hoje tem uma secretaria, tem uma central em São Paulo, tem uma central de jurídica para proteger o idoso, e tem a delegacia do idoso. Então a gente não pode, a gente tem que pensar do idoso, é por isso que a gente tem que falar do idoso e pensar no ponto de vista mais amplo, mais social, mais a dar oportunidade dele. Os asilos hoje, tem asilos públicos que são... É difícil, a gente chega lá e vê a situação que o idoso é tratado e existe dentro do asilo. Então a gente tem que pensar na saúde de uma forma global. A atividade física entra aí como uma oportunidade, que aí eu afirmo que é uma oportunidade que ele tem de se libertar e aproveitar essa vida, esse tempo livre que ele tem. Não ir para a praça somente jogar o dominó, nem jogar a carta. Ele ir para a praça para fazer uma caminhada e aproveitar, porque hoje o governo tem algumas políticas públicas, por exemplo, de equipamentos nas praças. É verdade. E eles puderam utilizar aquilo. Mas aí tem um ponto importantíssimo nessa relação com a atividade conscientização, física, a educação. A educação. É verdade. E a socialização. Se não houver se o professor ou quem trabalha com a atividade física direcionada ao idoso não tiver uma noção da questão social, da socialização, né, de aproveitar essa deixa da educação para fazer com que ele se mantenha fazendo atividade física, isso é o que é importante. E não é só atividade física. Você tem a questão da família, você tem a questão da alimentação, que é importante. Não adianta ele fazer atividade física e ter uma alimentação inadequada em casa que não comporta, não é? E outros elementos importantes na vida do... Mas o que é que você acha, Alberto? Você acha que nós vamos evoluir cientificamente, educacionalmente, em termos de conscientização daqui nos 10 anos em relação a essa atividade física direcionada para esse público com a idade acima de 60 anos? Nós estamos tendo alguns problemas com o surgimento da tecnologia. Porque você falou uma coisa aí em relação à visão do capitalismo, que o capitalismo ele molda determinadas coisas. E isso, por exemplo, Domênico de Masi, que é o ócio criativo que você conhece, ele fala exatamente da necessidade do indivíduo ter o ócio criativo. Só que nós fomos educados com tripalhário, que é aparelho de tortura do trabalho, e as pessoas que estão em processo de ociosidade, que não é preguiça, não é isso? Porque já estão aposentadas, elas se acham inúteis dentro da sociedade, que exatamente o sistema do capital possibilita isso. Você acha que o que é que a gente daqui a 10 anos podemos fazer para isso? Muito boa a sua pergunta, porque ela está relacionada com a nossa formação, com a nossa infância. Né? Se você tem nós aprendemos com movimento, e nós tivemos essa, eu estou dizendo nós, eu acredito claro, que eu também nesse rol. Se a gente teve eu tenho 51 anos de idade. Se a gente teve se a gente se aproveitou do campo, se a gente se aproveitou dos espaços que existiam, fazendo aquele picula, saltando, pulando, a tecnologia vem e a urbanização vem dar um lazer planejado, né? Exatamente. Que é o processo de surgimento através da industrialização e da produção do capital. Exatamente. Aí você tem um prejuízo por conta disso. Quer dizer, hoje o problema do sedentarismo e da falta de espaço para atividade física, ela vem também com a questão das crianças que estão se comunicando na mesa através da internet. Imagine os idosos, ainda bem que os idosos ainda têm alguma dificuldade. Mas os idosos daqui a 30 anos serão. Então. As crianças hoje daqui a 50 anos serão. Exatamente. Serão idosos. Então, e voltamos já com essas sequelas desse processo. Se a gente começa na infância e a sociedade tem nos classifica, né? Em infância, juventude, adulto e idoso, a gente tem que aproveitar essa oportunidade agora e fazer um trabalho na prevenção. Porque a partir dos 30 anos, o doutor Espanha está aí, pode confirmar isso, você começa a perder
você começa a ter uma complicação, 1% ao ano, e chega a ter uma perda da capacidade funcional com 60%, de 30% com 60%, e com 80% chega a 40%. Então essa perda de capacidade funcional, que é importante para nós, de termos a independência, de poder ir para a rua, de poder caminhar, de poder ir para a praça. Você falou uma coisa assim, interessante. Entendeu? A impotência da capacidade funcional leva o indivíduo à impotência da capacidade laboral. Porque ele se acha inútil e aí ele vai jogar dominó, não faz nada. Exatamente. Né? Fica cada vez mais sedentário. E cada vez a coisa. Agora me diga uma coisa. Sem falar da depressão, né? Sem falar dos problemas psicológicos. Exato, porque a depressão na terceira idade é um dos grandes entraves, porque a pressão da sociedade é muito grande e ele se sente inútil. Porque ele não vê o processo, como no médico de Masi fala, do ócio criativo. Ele se vê como preguiçoso. Porque a sociedade assim o coloca. Exatamente. Porque você falou do capitalismo, o trabalho, de uma maneira que nós conhecemos, só tem 200 anos. Quando surgiu o trabalho, surgiu o consumismo e os lazeres. E o lazer, exatamente. Né? Porque a sociedade industrial, ela obrigou o indivíduo a ter hora para cada coisa, né? Exatamente. E existe todo um processo, Beto. Diga-nos uma coisa. E nesse trabalho de mestrado seu, você está fazendo alguma pesquisa para essa terceira idade? Ou você está fazendo um trabalho mais voltado para a administração? Não. Ou ainda não tem a ideia do que vai fazer a pesquisa? Não, tenho a ideia. A gente está fazendo um programa de atividade física para a Universidade Aberta da Terceira Idade da UNEB. Esse é o meu projeto de pesquisa. Nós estamos fazendo, os produtos desse programa é que nós estamos ainda elaborando. Aí você vai fazer uma gestão em cima do projeto. Uma gestão em cima do projeto, do programa, entendeu? Não é um programa para fazer o idoso caminhar. E você termina o mestrado quando? Daqui a 2 anos? 2016. Não, você vai colocar isso em tese ou é um projeto social? Não, é um projeto social. Lá na UNEB. Dar continuidade lá na UNEB. A intenção é dar continuidade da UNEB. Eu pretendo ser voluntário para aplicar esse mas você vai botar para a comunidade ou para o pessoal, os funcionários? Em princípio para a UAT, para a comunidade do entorno. Ali Cabula, né? Tem um bocado. Ali naquela região do Cabula. Tem Pernambués, tem aquele ali, o pessoal do Roberto Santos ali do lado, né? Um dos produtos que a gente está pensando é justamente um documentário sobre a questão do idoso, da atividade física ligada ao idoso. Ouvir a opinião das pessoas que estão no asilo, dos asilados, dos atletas, atletas, porque eu tenho um atleta que... Somente jogador de futebol. Jogador de futebol, e fazer uma ligação com o médico, você vai com até o professor de interessante. educação física. Você entendeu? dá até uma ideia, não sei, você tem que ver o jogador de futebol, o problema da hepatite, que está muito normal. O doutor Paraná está fazendo uma pesquisa sobre isso. E como é que ele se sente com a idade. Porque a hepatite, no caso, é constante, né? Hepatite D, né? É C, né? C ou D, eu nem sei. A hepatite que compromete o jogador. Compromete o jogador. E isso é um problema, é uma coisa interessante para você pensar e desenvolvendo o seu projeto. Alberto, muito obrigado por estar aqui. Gostaria que você deixasse sua mensagem final para os nossos telespectadores. Não se preocupe, porque aí vai aparecer o seu telefone, tal. Não tem problema nenhum. Eu faço questão de fazer isso. Como eu já lhe disse, tenho 64 anos. Eu quero deixar algo marcado aqui. Eu quero fazer um trabalho para a sociedade. Não importa se eu não vou ganhar dinheiro ou não vou, não me interessa isso. Interessa é tentar fazer algum trabalho. E eu escolhi essa área do idoso por conta do que eu já lhe falei. Então eu convoco os idosos a saírem dentro de casa, sair de casa, ir para a rua, ir para as praças. Tá vendo aí, ó? Tem praça. Tá vendo, Jorge? Você tá correndo lá tá correndo lá. Jorge agora tá caminhando e correndo lá no Dictor. Tá vendo aí? Isso é pra você. E não importa se... Pra Anitta não, porque se for chamar a Anitta de idosa, ela vai ficar... ela só lhe acompanha. E não importa se for obeso, o importante é fazer atividade física, é fazer alguma atividade. Levantar o braço, baixar o braço, abrir os braços, levantar as pernas. O importante é viver fazendo atividade física para tentar manter ou retardar a diminuição da capacidade funcional, que ela é inexorável, ela vai acontecer.
ter uma percepção dessas limitações que vão acontecer e viver a vida. Aristóteles já dizia, ser velho não é ter velhice não é doença, porque não contraria a natureza. Então a gente tem que aproveitar as oportunidades da vida e viver. É isso que a gente precisa. Tá vendo aí? Certo, Viver, inclusive é um livro de Alexander Lowen, que ele fala isso. Não sei se você conhece esse livro. Não. Você deve lê-lo. Então, ele fala exatamente do prazer de viver, isso, do prazer de respeitar o indivíduo como um todo. Inclusive Alexander Lowen foi discípulo de Wilhelm Reich e depois de Reich foi um dos papas exatamente da psicoterapia corporal. Isso. E ele fala dos exercícios e do uso de diafragma, você falou do yoga, do tai chi, do grau do enraizamento. E ele fala no livro dele, Viver. Viver para poder dar à sociedade mais felicidade, para que nós possamos humanizar a todos. Devido às limitações da medicina, era muito comum as pessoas viverem pouco. Hoje não, é muito fácil viver. Eu lembro-me que numa palestra dada por Elcimar Coutinho, ele falou-nos da trajetória de Edgar Santos, que Roberto Santos tinha feito um livro e citava o seu pai, e contava nessa trajetória de Edgar Santos que ele tinha ido. Um dos grandes valores da humanidade são exatamente as pessoas na melhor idade. Uma das coisas que é errônea na nossa sociedade é não considerarmos a experiência e a vivência e a produção daquelas pessoas que passaram de 65 anos, 60 anos e estão ainda entrando na idade de 70 e passando dela. No passado... FACEI, a Faculdade Einstein, a Faculdade do Sucesso. Estudar na França e lá sofreu quando chocou-se com os atos iatrogênicos, que as pessoas faziam partos, né, e passavam de um para outro e morriam. Por quê? Porque o sangue ali dava iatrogenia, tal, aquela coisa. Aqui
Aqui na Bahia, ele tentou no Hospital das Clínicas, que ele desenvolveu junto com a Universidade Federal, Edgar Santos, ele eliminou excessos de atos iatrogênicos.